Há muito tempo não tenho sentido prazer na lei do Senhor. E na lei de Deus não tenho meditado de dia e de noite. Eu não me lembro qual foi a última vez que eu passei 10 minutos sequer na presença de Deus, em oração, leitura da palavra, em um momento de devocional. Já não sei mais o que é isso há muito tempo. Eu consigo facilmente passar 3, 4, 5 horas em entretenimento, maratonando nas séries, nos filmes, jogando, mas eu não consigo passar 15, 20 minutos a sós com Deus. E quando eu vou aos cultos, o meu corpo está lá, mas eu não vejo a hora do culto acabar e eu ir embora para casa. O meu nome continua no hall de membros da minha igreja. Eu sou membro de lá e vou aos cultos de vez em quando. Como eu disse, o meu coração já não pulsa mais igual antes. Eu olho para um lado, para o outro e vejo os irmãos cultuando a Deus com fervor, alegria e gratidão, enquanto o meu coração parece estar um gelo, estar frio. Aquilo não mexe mais comigo. Há uma coisa muito triste também que está acontecendo comigo. Antigamente, eu odiava, abominava determinados pecados. Hoje, eles são os meus amigos. Eu caminho com esses pecados, flerto com eles, e eles têm sido para mim auxílio, têm sido para mim um deleite no meu dia a dia. Algumas pessoas notaram esse esfriamento espiritual e me chamaram para uma conversa. O pastor da minha igreja, alguns irmãos queridos, notaram o meu comportamento que não estava legal. Foi então que me chamaram para conversar, mas eu arrumei algumas desculpas e disse que estava tudo bem, que era apenas um momento que eu estava passando e resolvendo algumas questões e logo voltaria ao normal. Aliás, os meus dias têm sido difíceis porque eu estou trabalhando muito e assim eu consigo levar as pessoas ao entendimento de que eu estou bem. Mas na verdade, eu estou vivendo dias difíceis, dias escuros. A minha alma não aguenta mais. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de socorro. Mas sabe, o que acontece é que eu tenho vergonha de falar para algumas pessoas. Eu não tenho coragem de abrir meu coração, como estou fazendo com você aqui agora, e contar tudo o que está acontecendo comigo. Por isso que às vezes eu vou ao culto e disfarço, mas o meu coração está longe de Jesus. Eu já não vibro como outrora eu vibrava. Eu já não me alegro como outrora me alegrava. E aquilo não é o meu deleite. Parece que o meu corpo está ali, mas a minha alma quer estar longe de todas essas coisas. Eu não vejo a hora de chegar em casa e ter os meus afazeres, voltar para os meus entretenimentos e continuar a minha vida. O que você tem a me dizer? Você pode me ajudar? Uau! Que situação, não é, meus irmãos? Se alguém chegasse para você e dissesse essas palavras, qual seria a sua reação? O que você diria para essa pessoa? Talvez essa pessoa seja você. Talvez não no mesmo nível que eu coloquei. Talvez mudando uma coisa ali ou aqui, mas você já não é o mesmo como era outrora, ou a sua saúde espiritual está gritando também por socorro. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre declínio espiritual. Fique até o final do vídeo, assista todo ao vídeo, porque é importante. Mesmo que você não esteja passando por uma situação assim, à luz da palavra de Deus, você pode ajudar pessoas que estão sofrendo e precisando da ajuda de alguém. Talvez, na mente de muitos, essas coisas não podem acontecer com um servo de Deus, uma serva de Deus, um cristão verdadeiro. Mas a verdade é que pode acontecer sim. É possível. E tem acontecido com muitas pessoas. O esfriamento espiritual tem vindo a muitas pessoas, tem barrado muitas pessoas. E tendo esse diagnóstico, tanto daqueles que precisam, até mesmo de nós mesmos, nós devemos recorrer à palavra de Deus e perguntar: ó Deus, o que o Senhor tem a me instruir a respeito deste assunto? Chamamos de declínio espiritual o processo gradual do esfriamento espiritual do crente, quando ele mais não tem desejo pelas coisas de Deus, ou quando ele deixa de fazer os exercícios espirituais, o que chamamos dos meios de graça, que é a oração, a leitura da palavra, a comunhão com Deus, a comunhão com os irmãos, desenvolver os dons dados por Deus na igreja para o avanço do reino, testemunhar a fé em Jesus Cristo
no mundo de trevas, lá no trabalho, na faculdade, na escola, na sociedade. Isso é o que nós chamamos de exercícios espirituais. E como eu disse, pessoas sérias, pessoas salvas por Deus, alcançadas pelo Evangelho, verdadeiramente transformadas, podem passar por esse declínio espiritual. A grande diferença entre aquele que é alcançado por Deus e aquele que é apenas um simpatizante é que o simpatizante se entrega a essas paixões e vivem felizes, satisfeitos, plenos em seus pecados. Já o cristão alcançado por Deus, embora sim possa passar por essas adversidades, essa situação, ele não consegue ser feliz no pecado. E aqui que está o ponto. O cristão sempre terá de lutar contra a carne, contra o mundo e contra o diabo. Se tem alguém que está interessado em seu declínio espiritual, esse alguém se chama Satanás. É importante também considerar que o diabo não tem o poder e não tem a possibilidade de nos arrancar das mãos de Deus. Ou seja, nós não perdemos a salvação. O diabo não nos arranca das mãos de Deus. Na verdade, o diabo quer roubar a nossa alegria. Ele quer tirar o nosso prazer e o nosso deleite no Senhor Jesus Cristo. Desse modo, o máximo que ele puder fazer para te deixar fraco, abatido, desanimado, ele vai fazer. Como não lembrar da passagem de Lucas 22, do verso 31 e 32, quando o próprio Senhor Jesus Cristo disse para Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás pediu a sua alma para peneirar ou cilindrar, mas eu roguei ao Pai por você, para que a sua fé não desfaleça. Por meio de todos esses ataques, graças a Deus por isso, nós temos um intercessor, aquele que intercede por nós de acordo com Hebreus capítulo 7, verso 25, até os dias de hoje. Certa feita, ouvindo Joel Bick, servo de Deus, ele trouxe uma ilustração muito bonita a respeito desse texto de Hebreus 7, 25, dizendo que a cada batida do ponteiro do relógio, Cristo está intercedendo pelo seu povo. Que maravilhoso isso, não é mesmo? Isso nos dá o consolo porque nos mostra que não estamos sozinhos. Mas lembre-se, o diabo é o grande interessado pelo seu declínio espiritual. A palavra de Deus nos diz em várias passagens que o diabo muitas vezes agiu a fim de colocar os crentes contra o próprio Deus. Esse é o papel dele, é nos colocar contra o próprio Deus. E isso foi desde o início. O diabo se alegra quando nós entristecemos o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Foi isso que ele fez com Ananias e Safira. É interessante a descrição de Lucas no texto de Atos 5, porque o próprio Pedro se dirige então a Ananias e diz o seguinte: por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Você deve lembrar dessa passagem. Ali eles não tinham obrigação nenhuma em dar, em repartir ou doar alguma coisa aos apóstolos. Mas com várias motivações erradas, eles acabaram mentindo. E Pedro diz que o próprio Satanás, o diabo, encheu o coração deles com isso. Veja, o diabo está interessado na sua queda, na sua ruína. Desse modo, você não pode desconsiderar a ação do maligno. É claro que nem tudo que nós fazemos podemos atribuir ao diabo como se nós estivéssemos isentos de culpas. Vocês lembram também quando Jesus repreende Pedro, dizendo: arreda, Satanás, porque você não está de olho nas coisas de Deus e sim nas dos homens? Veja, o diabo ali, usando a pessoa de Pedro, a boca de Pedro, disse que o Senhor Jesus Cristo não deveria morrer. Então o grande papel do diabo é fazer com que a sua mente esteja pequena diante das coisas eternas. Ele quer fixar, ele quer que os seus olhos estejam fitos no aqui e no agora, esquecendo das coisas eternas, esquecendo das coisas espirituais. O diabo até quer te ver feliz, mas é uma felicidade temporária, uma felicidade transitória, é uma felicidade passageira. Desde que você esteja com os olhos nas coisas terrenas, no aqui e no agora, sem pensar muito no futuro, na sua vida espiritual, tá tudo certo para o diabo. E a grande pergunta, à luz dessa primeira lição que nós estamos vendo, que nós podemos fazer tanto para a pessoa que esteja passando, quanto para nós mesmos,
Será que o declínio espiritual que estou vivendo não tem sido por conta da minha visão terrena, por conta da minha visão pífia das coisas de Deus, do mundo? Será que eu tenho deixado de olhar para a eternidade? Há uma frase muito bonita de Jonathan Edwards que disse certa feita: ó Deus, grave eternidade nos meus olhos. Isso porque, meus queridos, nós somos facilmente iludidos pelas coisas do mundo e esquecemos, por vezes, que a nossa pátria não é aqui. Há uma segunda razão que geralmente contribui para o declínio espiritual, que é pecados não tratados. Ou seja, são pecados ocultos que nós não confessamos a Deus e, por vezes, caminhamos com esses pecados como se eles fossem nossos de estimação. Há diversas passagens da Bíblia que mostram que nós devemos nos arrepender dos nossos pecados, porque há perdão para os nossos pecados. O próprio João, na sua primeira carta, escrevendo ali no capítulo 1, verso 19, diz que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Veja, não é se cometemos ou não pecados, todos nós pecamos. A questão é, será que temos confessado esse pecado ou esses pecados ao Senhor? Geralmente, quando uma pessoa está em declínio espiritual, ela não passa a ver mais o pecado como algo grave. Ela passa a ver o pecado com flexibilidade. Já não é mais sensível às coisas pecaminosas. Ela dá a mão e começa a flertar com o pecado. Eu gosto sempre de usar uma ilustração que um dia, fazendo um curso, eu aprendi numa coisa comum. Um rapaz estava ali no seu tempo de café, nós fazíamos um curso na Grande São Paulo e tínhamos ali 15 minutos para tomar um café. Não era um curso teológico, era um outro curso. E ali aquelas pessoas tinham a liberdade de tomar um café, de sair um pouco. Aqueles que fumavam iam para um local específico e ali fumavam. Foi então que eu me deparei com um rapaz que não estava fumando, mas estava perto de pessoas que estavam fumando. E quando voltou, ele disse: agora eu estou satisfeito. Eu não fumei, mas eu estou satisfeito. Perguntei: mas você fuma? E ele respondeu: não. Mas pelo fato de estar perto de pessoas que fumam, aquele cheiro me dá satisfação. Na verdade, ele disse, eu deixei de fumar há uns 10 anos, mais ou menos. Mas ainda eu gosto do cheiro do cigarro. Aquilo me chamou a atenção, eu fiquei pensando comigo, que terrível isso, né? Porque geralmente quando alguém para de fumar, ela não suporta mais o cheiro do cigarro. Quando ela abandona mesmo, de fato. Ela tem nojo, não consegue. E pessoas que não fumam não gostam do cheiro do cigarro. Por isso que não fumam. Talvez não seja essa a sua realidade. Você não tem praticado determinados pecados. Mas você gosta de estar perto. Você gosta do perigo. Você gosta de flertar com o pecado. Veja, o declínio espiritual começa aí. Outrora, você abominava o pecado. Tinha ódio. Você passava longe do pecado. Agora você talvez não esteja praticando. Um exemplo, o adultério. Mas no seu coração você tem alimentado. E você sente o cheiro do pecado e se deleita no cheiro do pecado. É importante considerarmos isso porque envolvem questões externas e internas também. O nosso coração é o grande alvo de Satanás. Desse modo, é necessário você identificar os pecados e confessá-los diante de Deus. Deus nos ajuda quando reconhecemos os nossos pecados e colocamos aos pés da cruz. Dizemos, Senhor, eu pequei contra ti. Eu quebrei os teus mandamentos. Lembra do Salmo 32? Quando o rei Davi reconhece os seus pecados, ele diz, enquanto me calei, os meus ossos se envelheceram. Ou seja, há algo que mexe com aquele que peca, ele tem a necessidade de confessar. Não podemos ser amigos do pecado. Não podemos flertar com o pecado. Quando assediados pelo pecado, quando tentados pelo pecado, devemos levar a Deus em oração e dizer, Senhor, eu estou com esse desejo, eu pequei contra o Senhor. Portanto, o Senhor requer de nós que enxerguemos esses pecados e confessemos ao Senhor, porque Ele está pronto para perdoar os nossos pecados. E por fim, existe outro elemento que corrobora para o declínio espiritual, o tal do mundanismo.
A Bíblia, irmãos, está repleta de passagens também que diz a respeito do mundanismo, o quanto nós devemos abominar o sistema deste mundo. Quando falamos de mundo, não estamos falando aqui propriamente dito da criação de Deus. Estamos falando de um sistema corrupto. O apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 16, ele nos diz o que é esse sistema. É a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Desse modo, se você se atentar a esses três elementos, três inimigos, que podem estar roubando a sua alegria em Deus, que podem estar minando o seu prazer no Senhor, já é um grande passo para você conseguir voltar à prática do primeiro amor, às primeiras obras. Então, relembrando desses inimigos e essas causas que podem levar alguém ao declínio espiritual, vimos que Satanás pode corroborar com isso, e ele corrobora, à luz da palavra de Deus, nós identificamos várias passagens que mostram isso. Segundo, a falta de confissão de pecados. Talvez você não esteja vendo o pecado como você via antes. Aquilo que a Bíblia diz que é pecado, veja como pecado. Não importa do seu sentimento. Ah, mas eu estou gostando. Ah, mas o meu sentimento diz o meu coração. Lembre-se, o seu coração, o meu coração, o nosso coração é enganoso. Ele pode nos enganar. E terceiro, o mundanismo. Não se dobre diante do sistema do mundo. Vocês devem lembrar que os personagens bíblicos que receberam elogios e foram pessoas fiéis ao Senhor, sempre se opuseram ao mundanismo, às coisas, ao sistema deste mundo. Você pode pegar, por exemplo, Daniel, você pode pegar José, você pode pegar o próprio apóstolo Paulo. Foram homens e pessoas que viveram aquilo que a Bíblia diz que nós devemos viver, se opondo ao sistema corrupto deste mundo e não se dobrando diante dele. Se você gostou desse vídeo, chegou até o fim, deixe o seu like, compartilhe com alguém que está precisando, que está longe dos caminhos de Deus. Há perdão para você que está assistindo este vídeo, que talvez tenha passado por um declínio espiritual. Não perca a esperança. Lembre-se, você não é tão forte, você não é vitorioso sozinho. Você depende e carece da graça do Senhor, e ela está estendida a você neste momento. Lance o seu coração ao Senhor, porque há perdão, há misericórdia para você. Não deixe de curtir este vídeo, compartilhar. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aí no canal. Nós vamos produzir bons conteúdos aqui com a graça de Deus para alcançar pessoas, edificar o povo de Deus e assim propagar a mensagem do Evangelho. Nós queremos que o reino de Deus avance e chegue o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fique com Deus e até a próxima.